Oi, gente, tudo certinho? Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um cantinho aqui do Silvas Tutores. A gente vai fazer alguns vídeos inéditos e vai deixar aqui no cantinho para vocês, tá? Então vai valer para toda a família esse vídeo porque vai te ajudar a economizar uma grana, uma baita grana, tá? E hoje a gente vai falar sobre direção. Meu carro é direção hidráulica, porém a direção é muito dura. E cheguei a um momento em imaginar que a caixa de direção, por ser direção hidráulica, imaginei que a caixa de direção ela tinha ido para o espaço. Então já estava pensando em levar para fazer uma retífica e acabei usando algumas técnicas. Assistindo alguns vídeos aqui no canal, eu percebi que era muito ainda pouco pobre de informação e não tinha essa informação tão vasta. Então o que é que eu fiz? Comecei a pesquisar. Tem um livro até antigo, que não era nem de carro, de direção, para começar a entender o que era direção. Lembrando, não sou profissional da área, tá certo? Mas eu faço os testes no meu veículo e trago para vocês aqui, beleza? Então, o que aconteceu? Eu acabei retirando um pouquinho do óleo. A gente normal tem mania de sempre colocar no máximo, né? Então, o máximo ali mesmo é extrapolando. Então, eu entendi que não é preciso colocar no máximo o óleo. Então, eu retirei mais um pouco, retirei ali aproximadamente uns 20 ml, 30 ml, tá? Do óleo. Tem um nível mínimo, então acabei colocando acima do mínimo um pouquinho, uma besteirinha de nada, mas óbvio, sempre observando para ver se vai descer, se está tendo algum vazamento. Então eu já estava prestes mesmo a levar para dar uma olhada na caixa de direção. E realmente a direção ficou mais macia, ficou mais solto, mais leve para fazer uma baliza, fazer um jogo, ficou melhor. Mas aprofundando no assunto, eu percebi que a caixa de direção, ela com o tempo, existe componente que se desgasta. Por isso que no momento que colocam farinha de trigo, melhora, realmente melhora a direção. Mas não é o ideal, porque a farinha de trigo pode ressecar, vai virar uma lama lá dentro. E se você ficar aí uma semana com o carro parado, vai ter que desmontar aí, infelizmente, toda a parte mecânica da direção, tá? Então, não é o ideal. Então, eu vou trazer uma dica para vocês e vou contar agora. Quem assistiu o último vídeo sobre o Bardal B12 se dava super certo, viram aí, ainda tá faltando 70 quilômetros para a gente voltar a trazer o vídeo, que eu prometi um vídeo com 100 quilômetros, eu ia voltar para falar como está o desempenho. Eu até citei, deixa eu recapitular aqui, eu até citei sobre a redução da gasolina. Bom, gente, realmente a redução vai ser maior porque o motor vai funcionar mais solto. Então, realmente ele traz por esse motivo. Não porque nenhum componente lá dentro vai fazer uma mistura que vai melhorar a gasolina, tá? Então vai ter uma economia na gasolina, mas sim porque o carro ele vai estar rodando mais solto. Mas eu estou esperando completar os 100 quilômetros. Eu falei, ó, quando eu rodar 100 quilômetros, eu vou voltar para dar o feedback se vale a pena colocar. Tanto é que eu nem troquei meu óleo ainda, então já coloquei, porque o certo era colocar num óleo novo para ter um bom tempo aí, para não gastar dinheiro. Mas eu acabei colocando no óleo velho mesmo, porque caso não desse algo certo, então eu já fazia essa troca por completo, beleza? Então, por enquanto está dando. Mas quem assistiu o vídeo completo, eu deixei um pouquinho aqui, ó, deixei 50 ml do Bardal B12 e a gente vai colocar na caixa de direção. Não sei se vai dar certo. A caixa de direção, com o tempo, os componentes dele se desgastam, tá? Então, fiz um estudo aqui pesadíssimo e já estou montando minha oficina. Então, fiz um estudo aqui e realmente ele se desgasta. Todos os componentes, engrenagens, tudo ali dentro, com o tempo se desgasta, principalmente os que é borracha. Então, nesse momento, a farinha de trigo ele vai engrossar um pouquinho o óleo e fica legal, tá? E principalmente quando o óleo esquenta. Então, a gente vai colocar o Bardal B12 e vamos colocar agora. Vou tirar mais um pouquinho do óleo para deixar sempre no mínimo e vou colocar aproximadamente 50 ml do óleo Bardal na caixa de direção. Lembrando que aqui é para motores, tá, gente? Então ele já é um óleo mais viscoso, é um óleo mais grosso, mas mesmo assim a gente vai colocar e em seguida que a gente colocar, eu volto para falar agora com vocês. Porém, ainda vou rodar novamente. Aí quando eu voltar para falar do motor, eu já falo da caixa de direção como está, tá? Mas a princípio a gente vai colocar agora, vai fazer um teste aqui de jogo
com o motor ligado, tá? Então vamos lá para frente para a gente olhar a caixa de direção, o óleo para a gente colocar, beleza? Então vamos nessa aí. Bom, gente, olha só, a princípio acabei de colocar e não vi tanta diferença assim, tá? Então, jogando o volante para o lado, para o outro aqui, estressando para o canto, eu não vi muita diferença. E lembrando que o Bardal, ele vai naqueles componentes que está já desgastado. Então a gente vai continuar rodando, vai ver se vai entrar em todas as partes, a lubrificação, e aí a gente volta. Lembrando que o Bardal é para motor, eu estou colocando, pondo em conta em risco, tá? Então eu volto aqui para dar esse feedback, mas melhorou bastante depois que eu reduzi o nível de óleo de dentro do compartimento ali, do reservatório do óleo da direção, tá certo? Então fica essa super dica. Eu vou voltar para falar sobre o motor ainda depois de ter utilizado o B12 para ver o que resolveu, em que fim deu aí no momento que a gente colocou os 100 km, tá? Como limite para a gente voltar para contar para vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu!